Texto de Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao versículo de número 21. Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao versículo de número 21. A Bíblia diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em amor. Amém? Aproveitando cada oportunidade. Nós vivemos em um tempo que vez por outra encontramos pessoas falando: ah, se eu tivesse uma oportunidade de fazer tudo de novo. A verdade é que nem sempre nós temos a oportunidade de fazer tudo de novo. Como por exemplo, aquele homem que em um hotel, ele ia subindo para o seu quarto no elevador, e encontrou uma jovem que chorava copiosamente. E ele teve vontade de falar de Jesus para aquela jovem, mas não fez. E ao chegar lá no seu quarto, ainda incomodado, ele percebe e escuta um alvoroço, e corre até a janela do seu quarto. Quando ele olha para baixo, vê o barulho amontoado de pessoas correndo, gritando, olhando de um lado para o outro. Aquele amontoado de gente. Quando ele também desce às pressas lá de cima para ver o que estava acontecendo. E quando aquele homem chega lá embaixo, uma mulher tinha pulado lá do seu apartamento. E quando ele olhou para aquela mulher, no rosto daquela mulher, viu que era a mulher que ele encontrava chorando dentro do elevador. E ele voltou triste para o seu quarto, ainda assustado por tudo que tinha acontecido. E ali ele ficou de joelhos e começou a orar e a dizer: Senhor, nunca mais eu perco uma oportunidade de falar de Jesus para alguém. Talvez se aquele homem, com aquele imenso desejo de que aquele momento ali no elevador voltasse, de que aquele momento ali no elevador acontecesse de novo, mas viu que não tinha mais jeito de acontecer, ele ficou de joelhos, e a única forma que ele tinha era refletir que passou a oportunidade e que ele não aproveitou aquela oportunidade. Ele pensou: se eu tivesse falado de Jesus, talvez aquela jovem não tivesse perdido a sua vida. Mas a realidade é que ele tinha perdido a oportunidade. Você pode ter uma história também que desejou que o tempo voltasse.
Talvez você também tenha uma história que você desejou ter também uma oportunidade de poder voltar atrás no tempo. Mas aprenda isso e saia daqui com essa convicção: Ele não volta. As oportunidades perdidas, elas ficam perdidas. As oportunidades que nós não aproveitamos, ela fica perdida. Então o apóstolo Paulo, ele começa a falar lá no capítulo 5 de Efésios, e ele começa a falar dos pecados. Diz: olha, saiam da vida de pecados de vocês, fujam do pecado. Ele começa a enumerar os pecados e diz: não faça mais isso, não faça mais aquilo. Olha, se você fizer isso, você será destruído. Se você continuar pecando, você vai perder a sua salvação. Porque ele estava falando para a igreja de Efésios, e ele entendia que aquelas pessoas já tinham aceitado Jesus pelo cristianismo, através das suas vidas, pelo seu coração, através de um convite pessoal para ele entrar na sua vida. Então ele entendia que aqueles cristãos já estavam vivendo a vida cristã, e ele dizia: não pequem mais, não pequem mais, não percam as suas vidas por causa dos seus pecados. E aí lá no versículo de número 15, o apóstolo Paulo diz assim: olha, prestem atenção, tenham cuidado com a vida de vocês. Essa é a nova versão internacional. Ele diz: tenham cuidado com a vida de vocês. Como muitas vezes nós precisamos entender que é necessário que a gente olhe para a nossa vida, para o nosso interior, e entenda que nós precisamos ter cuidado com as nossas vidas. Os efésios, eles tinham sido resgatados, as suas vidas tinham sido tiradas da escuridão, e agora eles precisavam vigiar sobre a nova vida que eles estavam vivendo. Eles precisavam tomar conta da sua vida, olhar para aquilo que eles faziam, não podia mais viver como antes. E Paulo diz para eles observar o que se estava sendo ensinado. Pediu para que eles observassem o que eles estavam aprendendo com a palavra do Senhor, para que eles não voltassem mais ao paganismo, para que eles não voltassem mais à sua vida de pagãos. E o apóstolo Paulo diz: porque se vocês voltarem para a sua antiga vida, vocês não estão sendo inteligentes, vocês estão sendo tolos. Isso é uma insensatez de vocês, voltar para a vida velha de vocês. Voltar para a vida velha é voltar à escuridão das trevas novamente. E vocês já saíram de lá. Efésios, vocês não estão mais lá. Então, tenham cuidado como vocês vivem. Temos uma missão para fazer aqui neste mundo, mas para cumprir essa missão é preciso ter cuidado de como nós estamos vivendo. Preste atenção no que eu vou te dizer agora e guarde essa palavra dentro do seu coração. Como cristãos, nós temos tido cuidado? Qual a reflexão que você faz? Como cristão, nós temos tido esse cuidado com as nossas vidas? O nosso comportamento, como é que anda o nosso testemunho? Como é que anda eu na minha vida pessoal, no meu dia a dia? Como é que anda o seu dia a dia da vida cristã? No seu dia a dia você tem dado testemunho acerca da fé, acerca de como Jesus te tirou das trevas, do pecado e te tirou para a luz? Como você tem dado testemunho? Como você tem falado de Jesus para as pessoas? Como você tem cuidado com a sua vida? Tem sido a palavra de Deus. A palavra de Deus tem nos ensinado. A palavra de Deus tem nos mostrado aquilo que nós
precisamos fazer, e nós temos feito de verdade. Mas só que o apóstolo Paulo, ele diz: tenham cuidado da vida de vocês. Aí no versículo de número 16, ele diz a frase que nós tiramos como lição para a mensagem de hoje: aproveitem o máximo cada oportunidade. Aproveitem o máximo cada oportunidade. Na oportunidade que tinham, mesmo os dias sendo maus, porque o apóstolo Paulo diz: eu sei que os dias são maus, eu sei que muitas vezes vocês estão sendo perseguidos, mas mesmo assim, aproveitem o máximo cada oportunidade. E os efésios, eles tinham duas opções de aproveitar as oportunidades. Aqueles crentes, eles tinham duas opções de aproveitar a oportunidade. A primeira é que, tendo crescimento espiritual, ter crescimento espiritual na vida, viver um crescimento espiritual. Por quê? Porque todo cristão tem como buscar esse crescimento na vida. Todo cristão, ele tem como buscar esse crescimento de desenvolver a sua fé, de fazer com que a sua fé seja vista, de exercitar a sua fé, seja com as pessoas, ou seja, de uma forma íntima com ele mesmo. E a segunda, os efésios, eles tinham a oportunidade de viver testemunhando entre os seus vizinhos pagãos. Muitos ainda precisavam serem transformados ali na cidade de Éfeso. Muitos precisavam ainda ouvir acerca das boas novas de salvação. Muitos ainda precisavam ouvir sobre o Jesus Salvador. Hoje não tem sido diferente. Por onde nós andamos, nós encontramos pessoas que precisam também de ouvir acerca da salvação de Jesus. Nós não podemos perder as oportunidades. Nós precisamos falar, nós precisamos testemunhar, nós precisamos mostrar para as pessoas o que aconteceu de diferente nas nossas vidas, como nós somos transformados, como Jesus Cristo nos alcançou. Testemunhar mostra para nós uma oportunidade de crescimento. E nós podemos, nesses momentos, descobrir em cada oportunidade que temos uma chance de falar de Jesus, uma chance de falar da salvação que Ele pode dar, uma chance de que alguém possa ser resgatado das trevas, uma chance de que alguém possa ser salvo por causa do nosso testemunho. Você tem aproveitado as oportunidades? Ou você tem negligenciado a missão de testemunhar acerca de Jesus? Talvez você que esteja me ouvindo nesta noite, você esteja dizendo: pastor, eu sou essa pessoa que preciso encontrar esse testemunho. Talvez você que esteja me ouvindo nesta noite seja essa pessoa que está dizendo: pastor, eu sou essa pessoa que eu quero ver esse testemunho, eu preciso de mudança, eu preciso de aceitar a Jesus, eu preciso entregar a minha vida para Jesus. E eu quero te dizer nesta noite que é o único que pode trazer para você uma esperança de salvação, uma esperança de vida. Esse Jesus que eu experimentei na minha mudança, esse Jesus que eu experimentei dentro do meu coração, esse Jesus que eu experimentei dentro do meu viver, e muitas daquelas pessoas que estão neste templo hoje, nesta igreja, neste ministério, também experimentaram, e muitos que estão me ouvindo e que estão olhando, estão dizendo: é verdade, pastor, eu também fui alcançado por esse Jesus. Esse mesmo Jesus quer alcançar você também.
Esse mesmo Jesus quer alcançar a sua vida também. Esse mesmo Jesus quer alcançar você aqui nesta noite. Quer alcançar a sua casa. E Ele vai alcançar através do seu testemunho. Vai alcançar através do meu testemunho. Então Paulo diz: não percam as oportunidades. Entendam que vocês têm oportunidades para serem aproveitadas. O Espírito Santo, Ele tem sempre falado para nós. Lembra no início, quando eu estava contando essa história? Eu ouvi essa história há muito tempo atrás. Era um engenheiro que tinha contado essa história para mim, contando da experiência. E ele disse o seguinte: que no momento que estava naquele elevador com aquela jovem, o Espírito Santo falou com ele, disse: fala de Jesus para ela. E ele chegou e parou e disse assim: mas se eu falar de Jesus para ela, ela vai pensar que eu estou querendo paquerar ela. Ela vai pensar que eu estou dando em cima dela. Olha o que era que ele pensava na época, no momento. E o que foi que aconteceu? Aquela moça perdeu a vida, por quê? Porque uma oportunidade foi deixada para trás. Não perca oportunidades. As pessoas têm morrido. Lembra, de março para cá, 100 mil pessoas morreu infectado só por um tipo de vírus. E as outras pessoas que morreram sem serem infectadas, quantas pessoas perderam a sua vida? É muita gente. As oportunidades, elas têm aparecido para nós. Nós não podemos perdê-la. Mas mais adiante, Paulo, no versículo 17, diz assim: compreendam a vontade do Senhor. Compreendam a vontade do Senhor. O que é compreender a vontade do Senhor que Paulo queria ensinar ali? Compreender a vontade do Senhor é viver de acordo com ela, com a palavra de Deus. É viver de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Isso se chama sabedoria, disse o apóstolo Paulo. Isso é você ser sábio. Quando estudamos a palavra de Deus, quando tiramos lições para as nossas vidas, quando colocamos em prática nas nossas vidas. A Bíblia diz, é como se nós estivéssemos construindo uma casa em cima de uma rocha, e que vem os ventos, vem as tempestades, e aquela casa continua ali em pé. Por quê? Porque ela está sendo construída em cima de uma rocha. Um homem que escuta a palavra de Deus, que coloca em prática na sua vida, um homem que aprende a palavra de Deus e coloca em prática em seu coração, é como um homem que constrói uma casa sobre uma rocha, é como uma casa que é construída sobre uma rocha. Mesmo vindo os ventos, mesmo vindo as tempestades, ela continua ali firme. Por quê? Porque ela foi construída em cima de uma rocha. Nossas vidas, elas serão rocha, se nós estivermos colocando a palavra de Deus como prática nas nossas vidas. Às vezes, nós temos lido a palavra de Deus, às vezes nós temos aprendido a palavra de Deus, homens de Deus têm ensinado e nós temos escutado, mas existe uma ponte entre escutar, aprender, ouvir, ler e colocar em prática. E nós precisamos atravessar esta ponte. E precisamos que as nossas vidas andem em prática com a palavra de Deus. Qualquer erro, qualquer falha que você comete está fora da palavra de Deus. Tudo aquilo que você faz longe dos caminhos do Senhor, você peca. Você comete pecado, você erra. Às vezes, irmãos, nós começamos a ler a Bíblia e nós começamos a pensar, mas por que Paulo ele está falando isso? Que na grande realidade, compreender a vontade de Deus na vida é um chamado à santidade.
a vida de retidão. Qual era o problema dos efésios? Qual era a experiência negativa que os efésios tinham e que Paulo estava combatendo ali? Uma delas, e que levava a outros pecados, a embriaguez. Paulo diz: não se embriaguem com vinho. No vinho há devassidão. No vinho vocês fazem coisas erradas. Com o vinho vocês cometem adultério. Com os vinhos vocês cometem muitos pecados, vocês brigam. Pelo vinho vocês matam. Pelo vinho vocês deixam de amar. Ou seja, Paulo está dizendo assim: o vinho vai trazer alterações para você, e alterações negativas. É isso que diz o texto lá. E ele está dizendo: não usem o vinho, não se embriaguem com o vinho, ou seja, não fiquem bêbados. Ele diz: coloquem estas coisas de lado. Mas não só o vinho, mas a embriaguez levavam eles a cometer outros pecados que afastavam o homem de Deus. Então hoje, nós somos desafiados a se chegar mais a Deus, a compreender a vontade de Deus e a viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Compreender a vontade do Senhor. Você tem buscado compreender a vontade do Senhor? Você tem conseguido conhecer e colocar essa vontade em prática da sua vida? Deus, Ele tem mostrado para você, e Ele tem te buscado a você colocar essa prática da palavra de Deus em sua vida. Construindo a casa sobre uma rocha, construindo a casa sobre uma fé. Nesse último momento que eu queria compartilhar com vocês, quando o versículo 19 ele diz assim: deixe encher-se pelo Espírito. Ele diz: se embriaguem com o Espírito. É exatamente uma colocação que ele faz, porque aqueles efésios, eles estavam se embriagando com o vinho. Aí ele diz assim: não se embriaguem com o vinho, se embriaguem do Espírito. Ou seja, não fiquem cheios de vinho, fiquem cheios do Espírito. Se vocês com vinho, vocês vão cometer todo tipo de pecado que desagradam a Deus. Se vocês forem cheios do Espírito, vocês vão começar a andar em santidade. Amém, irmãos? Se Paulo estava falando do problema do álcool, ele fez um jogo de palavras que os efésios iriam entender muito bem, porque esse era o pecado que eles estavam cometendo. Não se embriaguem com vinho, Efésios. Não se embriaguem para poder encher a cara. Agora, como cristãos, se embriaguem do Espírito Santo. Encham a cara do Espírito Santo, encham o coração do Espírito Santo. E se esse momento de você estar sendo cheio do Espírito Santo, coisas benéficas vão trazer para a vida de vocês. E aí ele fala, ele diz assim: ó, vocês estão com os outros aí, amem uns aos outros. Isso é quem tem uma vida cheia do Espírito Santo. Ele diz: falem uns com os outros com salmos. Ou seja, usem a palavra para compartilhar uns com os outros. Falem acerca da palavra uns com os outros. Paulo diz: cantem, façam músicas como os salmos, me adorem. E por último ele diz: sempre dando graças a Deus por tudo. Por quê? Porque quem se embriaga do Espírito vive uma vida de gratidão ao Senhor. Existe uma vida na dependência do Espírito além daqueles que fazem essas ações. Essa deve ser a vida dos santos.
Se é dentro do nosso lar, essa deve ser a nossa vida dentro do nosso lar. Se é com a nossa família, essa deve ser a nossa vida com a nossa família. Se é com os nossos amigos, essa deve ser a vida com os nossos amigos. Se é com os nossos irmãos, essa deve ser a vida com os nossos irmãos. Nós devemos aprender que onde estivermos, em resumo, da vida cheia do Espírito Santo, ensinada pelo apóstolo Paulo, deve ser a nossa vida, com regras de fé e de prática, de uma verdadeira vida cristã. Hoje nós estamos sendo desafiados a viver uma vida cheia do Espírito. Hoje nós estamos sendo desafiados a viver uma vida pura. Hoje nós estamos sendo desafiados a viver uma vida sem falsidade. Porque está tão presente a falsidade no meio da igreja e fora dela também. Vida sem hipocrisia. Os hipócritas, eles estão por todo lado. Mas somos desafiados a viver uma vida honesta e uma vida verdadeira. Amém? Você é um cristão cheio do Espírito Santo de Deus. Qual é o seu nível de intimidade com Deus? De que forma você tem se preparado para viver esta vida cheia do Espírito Santo? Pastor Luciano Subirá, ele conta uma experiência que ele teve com o Espírito Santo, de uma carteira que ele tinha perdido dentro de uma chuva. E ele, quando conta aquela experiência, ele começa a orar e ele pede. E ele lembra exatamente onde, o Espírito mostra exatamente onde a carteira dele caiu. E ele vai até ali, e aí o Espírito diz: ó, mas a carteira não ficou aqui, a carteira ficou lá no outro bueiro. Vá lá do bueiro da frente, você vai levantar a tampa e ela vai estar lá. E ele disse que quando chegou lá, levantou tudinho, tirou os galhos, e lá estava a carteira. Disse que ele saiu tão feliz. Por quê? Porque era um homem que estava buscando a intimidade do Espírito. E ele disse que onde chegava, contava essa experiência. Ele chegava no meio dos amigos, e aí as pessoas perguntavam, ele dizia: agora eu vou contar a minha experiência. E ele contava aquilo como se fosse a melhor coisa do mundo. Ele disse que naquele meio ali, um pastor se levantou e disse assim: a sua experiência foi boa, mas... Ele disse: não é possível que alguém consiga ter uma experiência mais profunda do que essa, de intimidade com Deus. E ele disse que aquele pastor começou a contar a experiência e disse: olha, você sabe de fulano de tal? Ele disse: sei, conheço sim. Olha, esse homem simples, ele um dia foi pregar nos Estados Unidos e ele conhecia uma família, e essa família disse que quando ele fosse pregar lá, ele procurasse. Ele disse que um dia chegou lá, foi pregar nos Estados Unidos e lembrou daquela família, e ligou e disse: olha, estou aqui, queria me encontrar com você. E veio aquele primeiro momento. Depois eles saíram, eles foram a almoçar, e almoçando ali, eles começaram a conversar, aquele pastor e aquele amigo. E ele chegou e disse assim para a equipe que tinha levado ele: vão embora, dê o endereço aqui para o meu amigo que mora aqui, e mais tarde eu vou embora. E ele disse que ficou ali, e o pastor Luciano ouvindo aquela história, e ele chegou e disse que à noite, às 6 horas, ia iniciar o culto, e aquele homem saiu bem cedo, antes de 3 horas, para poder chegar cedo no culto, e ele rodou uma vez com aquele endereço, e ia, voltava, e chegou perto de 6 horas, e aquele homem não tinha encontrado lugar. O homem de lá, que morava lá, que estava lá. Em um determinado momento, o pastor simples olhou e disse assim: para aí, não temos mais tempo de poder procurar este lugar. Eu vou orar e Deus vai mostrar o lugar. E ele disse que o homem, no pensamento dele, disse: orar? Se eu que sou daqui, já procurei em todo canto. Ele vai orar para ver se ele encontra. Será que existe isso mesmo?
Diz que aquele homem baixou a cabeça e disse: Senhor, confiei nas pessoas, confiei que podia chegar, mas não tenho mais tempo de estar rodando, procurando lugar. Quero que o teu Espírito mostre o lugar. Nós queremos chegar lá para poder vir fazer aquilo que tu me enviaste fazer aqui. E ele disse que abriu os olhos, disse que aquele amigo dele, os olhos desse tamanho olhando para ele. Aí ele disse: liga o carro. Aí ele ligou o carro e disse: vai em frente, dobre à direita, dobre à esquerda. Disse que quando chegou perto de um prédio, ele parou aqui e disse: agora desça e pergunte onde é o lugar do culto. E aquele homem desceu. E quando ele perguntou, ele estava na frente da igreja. Ele estava ali naquele lugar. Ele disse: meu Deus, como muitas vezes nós precisamos ter intimidade com Deus, e essa intimidade foge, e essa intimidade sai do controle das nossas mãos. Eu quero dizer para você que o desejo do Espírito é que você tenha intimidade com Ele, e possa obedecê-lo, possa ouvi-lo, possa escutar a sua voz. Isso é ter intimidade com Deus. Isso é estar preparado para viver a vida cheia do Espírito Santo. É uma experiência de fé, é uma experiência de amor, que nós precisamos aprendermos a termos com o Espírito Santo de Deus. Sempre alguém vai ter uma experiência de intimidade maior do que a sua. Nunca pense que o Espírito Santo de Deus ele tem limites. Nunca pense que o Espírito Santo de Deus não possa fazer algo maior. Lá no livro de Atos nós vimos várias experiências, que vimos o Espírito Santo de Deus trabalhando. Pedro está orando lá no terraço, e aí o Espírito Santo diz para ele: desce e atende a porta, porque eu mandei 2 pessoas, 2 servos, lá de Cornélio, para vir falar com você. E Pedro desceu. Quando abriu a porta, os 2 homens estavam lá. O Espírito Santo ele fala com a gente. O Espírito Santo ele fala conosco. O Espírito Santo ele mostra o que nós devemos fazer. E eu quero concluir essa palavra dizendo que o chamado à santidade, à adoração, somos chamados a viver de uma vida digna de um verdadeiro cristão. E talvez você esteja aí do outro lado, ou aqui mesmo pensando: pastor, mas não é tão fácil assim como o senhor está pregando. E quem disse que seria fácil? O apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, os dias eles são maus, porque ele já sentia que aqueles irmãos, eles iam passar por momentos difíceis. Ele sabia, porque quando a gente começa a buscar fazer conforme a vontade de Deus, às vezes as coisas parecem que começam a dar errado. E os efésios, eles iriam ser perseguidos, eles iriam ser desencorajados. Coisas que acontecem para nos irritar, para nos deixar irados, tudo isso feito pelo diabo. E ainda prejudicado pela nossa carne, inclinado para as coisas pecaminosas. Ainda temos que lutar contra nós mesmos, com a nossa vontade, com o nosso desejo de fazer coisas erradas. Mas, cheios do Espírito, eles sabem que em todas as coisas Deus opera para o bem daqueles que o amam. Diga amém. Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Diga amém. Está registrado lá em Romanos 8, 28. Diariamente eles podem se levantar e confiadamente dizer: este é o dia que o Senhor fez, nos alegremos nele, nos regozijemos nele. Salmos 118, verso 24. Esse é o dia que o Senhor fez, nos alegremos e nos regozijemos nele. Aproveitar cada oportunidade.
é ter fé que tudo vai dar certo, que o Espírito estará sempre comigo, que venceremos sempre. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Convido você a ficar de pé. Feche os seus olhos nesse momento. Convido você que está aí na sua casa também a fechar os seus olhos nesse momento. Nesse momento de ministração, eu quero te perguntar: você está disposto a nesta noite a ter mais cuidado de como você vive? Você está disposto, você está decidido a sair daqui pronto para aproveitar cada oportunidade da sua vida, cada oportunidade que o Espírito te der, cada oportunidade que o Espírito falar, cada oportunidade que você estiver em Cristo Jesus, cada oportunidade que você estiver se encontrando dentro dela, por Deus, você está disposto a estar pronto para aproveitar essas oportunidades? Você decide nesta noite a descobrir e colocar em prática no seu dia a dia a vontade do Senhor? Para você que está aqui, que ainda não tem Jesus no seu coração, você está decidido nesta noite a abrir seu coração e deixar Jesus entrar, deixar Jesus fazer morada. A você que está nos escutando nas redes sociais, você está disposto a nesta noite fazer a sua decisão ao lado de Cristo? Aí onde você está, se alguém estiver aqui e quer fazer essa decisão, saia do seu lugar, venha até aqui à frente, eu quero orar por você. Se alguém aqui quer fazer essa decisão, mas você que está aí do outro lado, você não pode vir até aqui, mas eu convido você a orar. Feche os teus olhos aí onde você está e diz assim para o Senhor: Senhor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero, Senhor, receber Jesus na minha vida como meu Salvador e como meu Senhor, para conhecer a palavra, para viver aproveitando as oportunidades, para, meu Deus, poder cuidar daquilo como eu estou vivendo. Entra no meu coração, Jesus, pois eu me arrependo de cada pecado que cometi, te peço perdão por cada um deles. Eu vou viver esta vida do Espírito, essa vida da intimidade com Deus, essa vida da fé, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, coloca aí nos comentários: pastor, eu fiz. Coloca o número de telefone, nós iremos entrar em contato com você. Mas você que está aqui nesta noite, que veio aqui para a igreja e que também experimentou essa intimidade com Deus, essa palavra maravilhosa para o seu coração, com os olhos fechados, nesse momento fechado, nesse momento diga para o Senhor: olha, Senhor, eu aceito, eu recebo, eu estou aqui, eu quero viver aproveitando as oportunidades. Senhor, meu Deus e Pai que está nos céus, eu venho a Ti em nome de Jesus e apresento diante do Teu altar cada servo Teu que aqui está e que, meu Deus, estão dizendo: eu aproveito, eu quero conhecer mais, eu quero viver mais, eu quero ser cheio do Teu Espírito, conforme o pedido de cada um, Pai, vem atendendo esses pedidos, e vem fazendo com que os Teus filhos se fortaleçam, e saiam daqui decididos: não perderei a oportunidade, e saiam daqui decididos: vou falar de Jesus, vou falar do amor de Jesus, vou salvar pessoas através da minha vida, vou ser um homem obediente ao que o Espírito Santo de Deus tem a nos falar, nos dizer. Nesta noite, Senhor, a minha oração é que Tu possa alcançar essas pessoas e abençoá-las pelo poder da fé. Nós Te oramos em nome de Jesus.
Amém, Senhor Deus. Amém. Louvado seja o